Es alerta en C5N porque Javier Milei recibió una denuncia por los dichos en Brasil. Dichos que abrieron un conflicto diplomático de los más importantes de los últimos tiempos, que vamos a hablar en instantes, Vane, pero ¿de qué se trata la denuncia realizada al presidente? Sí, la denuncia es por malversación de caudales públicos. En realidad apunta a los dichos, pero también tiene que ver con el uso de recursos públicos para un acto que es de carácter partidario de otro país. Viaje partidario del presidente. Exactamente. La denuncia apunta a ello, a que se están usando recursos del Estado, recursos públicos, para financiar un acto de un espacio político, el bolsonarista, claro. Y se está metiendo, además, en la interna política de Brasil, utilizando recursos que son nacionales, utilizando el avión presidencial, utilizando la comitiva oficial y dineros que son del erario público. Esto es lo que dice una denuncia penal que fue presentada hoy en plena feria judicial en los tribunales de Comodoro Pi, que ya fue sorteada. La presentaron abogados encabezados por José Maggioncalda, y lo que dicen es que la conducta de Milei desnaturaliza el destino de fondos públicos. Claro. No pueden ser desviados a un acto que es partidario, un espacio político, como fue el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro. Bueno, acá la denuncia dice textual: los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un perjuicio severo a las relaciones diplomáticas, porque también la denuncia hace hincapié en los dichos, lo que vos decías recién, los dichos de Milei respecto de Lula da Silva, y respecto también de un alto juez de un tribunal supremo de Brasil, al que también le dio, calificativos bastante duros, ¿no?, a este juez. La verdad, eso también se consigna en la denuncia, pero Você viu essa história do Milei, né? Você gravou? Ou eu posso narrar aqui para quem está nos ouvindo, é o presidente da Argentina que promoveu um ajuste duríssimo de contas às custas de parcelas muito expressivas da população que hoje experimentam um empobrecimento brutal numa Argentina ainda sob muita pressão inflacionária. O Dário Durigão, nosso ministro da Fazenda, respondeu às falas do presidente da Argentina. A gente vai ver um trecho aqui na tela. Ele diz: o palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto. A dívida pública é muito mais alta, a inflação de lá é muito mais alta, então não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai dar problema, né, que vai ter problema. O risco país é um indicador que mede, vamos dizer assim, a chance de um governo honrar ou não dívidas e compromissos financeiros. As ofensas que Milei fez contra o Brasil foram graves, então o governador da província de Buenos Aires se posiciona para tentar apaziguar as relações diplomáticas entre os dois países. Tem até o trecho ali, o finalzinho dessa postagem, que abre aspas, ele fala, né, o Brasil é nosso principal parceiro comercial. Com essas provocações, Milei está colocando em risco investimentos, exportações, milhares de empregos e os interesses da Argentina. Tudo para apoiar um candidato a mando de Trump. Ele está até aproximando esse comportamento de Javier Milei com a liderança de direita, né, Donald Trump. A relação com o Brasil exige responsabilidade, não provocações. A gente vê que ele se posiciona até não entrando no âmbito de ser a favor, por exemplo, do governo brasileiro ou do presidente Lula. Ele é até isento nesse posicionamento, mas ele traz da questão dos interesses da Argentina nessa relação comercial com o Brasil e fazendo essa proximidade do comportamento de Milei com Trump. Quem se pronunciou oficialmente foi o chanceler Mauro Vieira, através de uma entrevista no programa Fantástico da TV Globo. O ministro das Relações Exteriores classificou como ríspidas, grosseiras e inaceitáveis. Essa, de certa maneira, é a declaração oficial do Brasil, né, porque vem através do embaixador.
e ele disse: nós precisamos de explicações do governo argentino sobre o motivo do presidente da Argentina ter vindo ao território brasileiro fazer esse tipo de manifestação e declaração ríspida, grosseira e inaceitável. Todo episódio é extremamente grave e inaceitável, mas nós temos que trabalhar pelo entendimento entre as nações. A diplomacia é feita de conversas. E aí, mais cedo, o Itamaraty, né, justamente, acabou anunciando também que Vieira já havia convocado o embaixador da Argentina, o Daniel Raimondi, para transmitir a repulsa do governo brasileiro aos impropérios emitidos pelo Javier Milei e cobrar explicações sobre o comportamento do mandatário argentino no território brasileiro. Então, essa acaba sendo a resposta oficial do Brasil diante das declarações de Milei. Aí, nesse ponto, professor Mairovitch, eu queria só, até para que a gente possa esclarecer, né, o presidente Lula, quando ele fala a gente não vai deixar ninguém se meter na eleição brasileira, o Milei vem, faz essas declarações, isso pode ser entendido como uma intromissão? Que tipo de intromissão, tanto Milei quanto Trump, né, que é também uma questão que a gente vem acompanhando, e vamos falar disso daqui a pouco aqui, que tipo de intromissão é essa que outros presidentes e outros países podem ter na eleição brasileira, e qual é o cuidado que o Brasil, neste momento, tem que ter para defender sua democracia, professor Mairovitch? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que notar e tem que ressaltar que a resposta do embaixador Mauro Vieira é a resposta correta à luz do direito internacional, é a resposta dura, mas respeitosa, com colocações, com motivação. Então, esse é um ponto a se ressaltar. Segundo, intromissões em Estado soberano não devem ocorrer, porque os estados são nacionais. É a nação brasileira que decide questões eleitorais, é o povo brasileiro que, no regime democrático que é o nosso, escolhe os seus representantes, os seus governantes. Então, tudo que vem de fora, de outros países, isso representa uma grave violação ao direito internacional, porque é uma violação à soberania. É por isso que o Lula está com essa posição firme, aliás, de ofensa à soberania. Agora nós temos que destacar, e também é importante, Janaína, Josias, um aspecto legal, um aspecto à luz do direito, porque vocês analisam e analisaram muito bem, com profundidade, toda a questão política. Mas como é que tem que ser a visão jurídica quando um ministro da Fazenda chama um chefe de Estado da Argentina de palhaço? Ora, tecnicamente, atenção, estou falando tecnicamente, um ministro da Fazenda tem autoridade? O que representa uma fala do ministro da Fazenda? Tecnicamente, constitucionalmente, um ministro da Fazenda é um agente, ele age com a autoridade do presidente da República, ele não tem autoridade própria. Um agente da autoridade. Então, quando ele fala como agente da autoridade do Lula, que é o chefe de Estado, ele repete o quê? A opinião do presidente. Então, quando um ministro da Justiça chama um chefe de Estado de palhaço, na realidade, eu vou usar a expressão que o Josias usou, ele é um boneco de ventríloco, porque ele é um agente da autoridade do Lula. E ele, não, pelo jeito, não tem a menor ideia ou está simplesmente falando e sem perceber que ele fala em nome do presidente da República. Ou seja, uma fala, além de grosseira, incompatível a um ministro, o que ele representou nessa fala? Ele ecoou o presidente, porque ele é um agente da autoridade do presidente.